Ele riu do valor do empréstimo como se estivesse ouvindo a piada mais absurda do mundo, e naquela risada, João Batista sentiu algo dentro dele se quebrar para sempre. Se você acredita que ninguém deve ser humilhado pelos seus sonhos, deixa seu like agora e comenta de onde está assistindo, porque essa história vai te atravessar por dentro. João Batista não era um homem de palavras difíceis. A vida tinha lhe ensinado a falar pouco, trabalhar muito e aguentar firme. Morava desde que nascerá em um pedaço de terra no interior do Brasil, numa região onde o sol parecia mais próximo da pele e a chuva. Quando vinha, era sempre uma bênção esperada com os olhos no céu e as mãos no chão. A fazenda não era grande. Nunca foi. Mas era tudo o que ele tinha. E por muitos anos, foi o suficiente. Ele acordava antes do dia clarear. O cheiro da terra molhada de orvalho era a primeira coisa que sentia. Preparava o café simples, forte, sem açúcar às vezes, e saía para ver os bichos, a lavoura, as cercas. O pai lhe ensinara que a terra é como gente. Se você cuida, ela responde. Se você abandona, ela cobra. E João sempre cuidou. Mesmo quando a vida parecia testar cada limite do que ele achava que era capaz de suportar. A esposa, Maria, fora embora cedo demais, levada por uma doença rápida e cruel que não pediu licença. Naquele dia, João aprenderá que existe uma dor que não faz barulho, mas derruba casas inteiras por dentro. Criou os 2 filhos praticamente sozinho. Viu-os crescerem entre a poeira da estrada de chão e o verde irregular da plantação. Ensinou os 2 a respeitar a terra, os mais velhos, e a nunca terem vergonha de suas origens. Mas o tempo, que às vezes cura, também às vezes acumula peso demais sobre os ombros. Nos últimos anos, a seca veio sem pedir licença. Primeiro foi 1 mês sem chuva. Depois 2. Depois 3. A plantação começou a falhar. Os animais enfraqueceram. As contas começaram a se empilhar sobre a mesa de madeira da cozinha, como pequenos lembretes de que a esperança também pode ter prazo. João tentou de tudo. Mudou sementes, vendeu alguns animais, trocou serviços com vizinhos. Pediu ajuda a amigos. Aceitou humilhações silenciosas. Mas chegou um ponto em que já não havia mais de onde tirar. Foi aí que ele decidiu ir ao banco. Não por orgulho, mas por necessidade. Ele precisava de um empréstimo pequeno, o suficiente para investir num sistema de irrigação que poderia salvar a próxima safra. Era um último tiro de fé. No dia em que resolveu ir, João vestiu a melhor camisa que tinha. Já estava desbotada, mas estava limpa. Passou um pano no chapéu, calçou o sapato gasto, respirou fundo e saiu. O caminho até a cidade parecia mais longo do que de costume. Cada passo era carregado de medo, mas também de uma pequena chama de esperança. Do outro lado dessa história estava Eduardo Montenegro, um nome que pesava nos corredores do banco. Um homem respeitado, temido, admirado. Para uns, um gênio das finanças. Para outros, um predador elegante. Cresceu vendo dinheiro como a única linguagem que realmente importava. Tinha aprendido cedo que sensibilidade não paga contas, e que quem hesita perde. Eduardo vivia cercado de números, reuniões, contratos. Sua sala era ampla, fria, impecavelmente organizada. Tudo ali parecia calculado para impressionar. Ele não se lembrava da última vez que tinha ouvido alguém contar uma história de vida sem querer algo em troca. Para ele, as pessoas sempre queriam. E naquele dia, mais uma bateria de pedidos passaria por sua mesa. Quando João entrou no banco, sentiu o peso do olhar dos outros. Roupas limpas, cheiros caros, passos apressados. Ele se sentia deslocado. O atendente olhou seus documentos com uma expressão de impaciência disfarçada. Pediu que aguardasse. João esperou. Cada minuto parecia 1 hora. Quando finalmente foi chamado, entrou na sala de Eduardo com o coração batendo no ouvido. Entregou os papéis com cuidado, como quem entrega algo frágil demais para cair. Eduardo folheou tudo rapidamente. Não levantou os olhos. Digitou alguns números. Fez contas. Respirou fundo. E então, riu. Não foi uma gargalhada aberta. Foi uma risada seca, curta, cortante. Aquele som ficou gravado na memória de João como um ferro quente.
Eduardo empurrou os papéis de volta sobre a mesa e disse, com desprezo tranquilo, que aquele valor não comprava nem o risco do banco perder tempo analisando. Disse que a fazenda era pequena demais, improdutiva demais, insignificante demais. Disse que negócios não se movem por pena. João tentou falar. Tentou explicar sobre a terra, sobre a água, sobre a esperança. Eduardo ergueu a mão, pedindo silêncio. E naquele gesto simples, João sentiu-se do tamanho de nada. Quando saiu do banco, o sol da cidade parecia mais cruel. Ele andou sem rumo por alguns minutos. Sentou-se num banco da praça e ficou olhando as pessoas passarem. Sentiu vergonha. Sentiu raiva. Sentiu um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Pensou nos filhos. Pensou na esposa. Pensou na fazenda. Mas havia algo diferente naquele dia. Um sentimento que ele não sabia explicar direito. Não era esperança. Não era desespero. Era como se a própria terra estivesse chamando por ele. Naquela noite, de volta à fazenda, João não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro. Até que resolveu sair. Andou pelo terreno no escuro, guiado mais pela memória do que pelos olhos. Passou pelas árvores antigas. Pelas cercas. Pelas partes mais esquecidas da propriedade. Parou num ponto onde o solo sempre parecerá diferente. Onde nada crescia direito. Onde a terra parecia mais dura. Ele se ajoelhou. Passou a mão no chão. Sentiu uma textura estranha. Pegou uma pá velha que ficava encostada num galpão próximo. Começou a cavar sem saber direito por quê. Apenas cavava. Cada movimento era quase um pedido de socorro. E então, algo inesperado aconteceu. A pá bateu em algo sólido. O som metálico ecoou na noite como um aviso. O coração de João disparou. E foi ali, naquele ponto esquecido da fazenda, que tudo começou a mudar. Mas ele ainda não sabia disso. E o banqueiro, muito menos. E foi exatamente naquele instante que o destino decidiu virar a página dessa história. João ficou parado por alguns segundos, com a pá ainda suspensa no ar, tentando entender se aquele som tinha sido real ou fruto do cansaço. O silêncio da noite voltou a dominar tudo, cortado apenas pelo zumbido distante dos insetos e pelo vento leve batendo nas folhas secas. Ele respirou fundo, engoliu o medo e cavou de novo, agora com mais cuidado. O metal voltou a bater, confirmando que ali havia algo enterrado. Não era pedra comum. Era duro demais. Liso demais. A cada nova pá de terra arrancada, o coração de João batia mais forte. Ele não sabia o que estava prestes a encontrar. Podia ser entulho antigo, pedaço de máquina velha, qualquer coisa esquecida por alguém há muitos anos. Mas havia algo naquela situação que o fazia continuar, como se fosse puxado por uma força que não vinha só do braço, mas de dentro. Depois de muito esforço, a forma começou a aparecer. Um canto enferrujado. Depois outro. Um contorno retangular. Quando conseguiu limpar o suficiente, João percebeu que havia desenterrado um cofre antigo, pesado, coberto de ferrugem e terra seca. Ele caiu sentado ao lado do buraco, ofegando, com o coração quase saindo pela boca. Ficou ali por longos minutos, apenas olhando. O passado da fazenda veio inteiro à sua mente. Lembrou-se do pai contando histórias antigas sobre pessoas que passaram por ali antes deles. Lembrou de conversas vagas, de rumores sobre gente rica que já tinha tentado comprar aquelas terras, sem sucesso. Na época, ele não deu importância. Agora tudo parecia ganhar um novo significado. Demorou quase a noite inteira para conseguir abrir aquele cofre. As dobradiças estavam travadas pelo tempo. Ele usou ferramentas improvisadas, empurrou com o peso do corpo, machucou as mãos, mas não desistiu. Quando finalmente a tampa cedeu, João ficou sem ar. Dentro havia documentos cuidadosamente guardados em caixas de metal menores, tecidos já quase desfeitos pelo tempo, alguns objetos antigos, e entre tudo isso, pastas lacradas com símbolos que ele não reconhecia. Não havia ouro, nem joias, nem dinheiro vivo. Mas havia algo que, ele ainda não sabia, valia muito mais do que tudo isso junto. João levou tudo para dentro de casa ainda antes do sol nascer. Passou o resto da madrugada sentado à mesa da cozinha,
folheando papéis que ele mal conseguia entender. Eram mapas, plantas técnicas, termos difíceis. Mas um nome se repetia diversas vezes. Um nome que ele já tinha ouvido falar apenas em conversas de rádio e notícias distantes: reserva hídrica subterrânea. Quando o dia clareou, João chamou um antigo amigo, Ari, que trabalhava na prefeitura da cidade vizinha e tinha algum conhecimento técnico. Ari demorou a acreditar no que via. Pediu tempo para analisar. Voltou 2 dias depois, com os olhos arregalados e a voz trêmula. O que estava sob aquela fazenda era um dos maiores aquíferos naturais da região. Água limpa, abundante, protegida por camadas profundas de rocha. Uma riqueza rara. Um tesouro que explicava por que aquela parte da terra sempre parecia diferente. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro entre técnicos, depois entre empresários, depois entre políticos. Gente de fora começou a aparecer na estrada de chão da fazenda. Carros caros levantando poeira. Pessoas que nunca tinham pisado ali, agora queriam saber de cada centímetro daquelas terras. João, porém, não se sentia rico. Sentia-se assustado. Sentia-se responsável. A água que nascerá ali não era só dele. Era da terra. Era da região. Era das pessoas. E, inevitavelmente, aquela informação chegou aos ouvidos de quem menos esperava. Eduardo Montenegro recebeu o dossiê numa manhã comum, como qualquer outra. Em meio a contratos milionários, relatórios frios e decisões rápidas, aquele envelope parecia apenas mais um. Ele abriu sem interesse. Leu as primeiras páginas com tédio. Mas, aos poucos, seu semblante mudou. As mãos gelaram. O ar pareceu mais rarefeito na sala. Era aquela fazenda. A mesma. A do homem que ele tinha humilhado sem esforço algum. Eduardo releu tudo várias vezes. Chamou especialistas. Confirmou dados. Tudo era real. E agora aquele pedaço de chão esquecido era cobiçado pelos maiores grupos do país. Um movimento errado e seu banco perderia a chance de controlar um dos maiores ativos estratégicos da região nas próximas décadas. Pela primeira vez em muitos anos, Eduardo sentiu algo que não era comum em seu mundo: medo. Não medo de perder dinheiro. Medo de ter sido cego. Ele pediu que localizassem o dono da fazenda imediatamente. Quando a ligação chegou à casa de João, o telefone tocou como se fosse um aviso. Ele atendeu com desconfiança. Do outro lado, uma voz formal, polida, convidou-o para uma reunião urgente no banco. O mesmo banco. A mesma sala. O mesmo homem. João desligou com o coração apertado. Caminhou até o quintal. Olhou a terra. O céu. Respirou fundo. E decidiu ir. No dia seguinte, quando João entrou novamente no banco, os olhares já não eram os mesmos. Os funcionários o trataram com pressa, com cuidado, com respeito. O caminho até a sala de Eduardo parecia mais curto, mas o peso dentro do peito era maior. Eduardo se levantou quando João entrou. Estendeu a mão. Sorriu. Era o mesmo sorriso treinado de sempre. Mas João agora enxergava por trás dele. E naquele instante, ele entendeu que a verdadeira batalha ainda estava apenas começando. E que aquela risada do passado jamais seria esquecida. João apertou a mão de Eduardo com firmeza, sem sorrir. O toque foi rápido, quase protocolar. O banqueiro indicou a cadeira à sua frente, como se aquele encontro fosse apenas mais uma negociação comum. Mas nada ali era comum. O passado pesava no ar. A lembrança da humilhação ainda estava viva demais para ser ignorada. Eduardo começou a falar com uma cordialidade que soava ensaiada. Disse que o banco estava impressionado com a descoberta. Falou em oportunidades, crescimento, progresso. Disse que aquele aquífero poderia transformar a região, gerar riquezas incalculáveis. Falava como quem apresenta um grande presente, mas João conseguia enxergar que, por trás de cada palavra bonita, havia interesse puro. João ouviu tudo em silêncio. Olhava para as mãos do banqueiro, tão limpas. Pensava nas próprias mãos, marcadas pela enxada, pelo sol, pelo tempo. Pensava no pai. Pensava na esposa. Pensava nos filhos. Pensava na terra. Quando Eduardo terminou,
Inclinando-se ligeiramente para frente como quem espera concordância, João falou pela primeira vez. Disse que não venderia a fazenda. Disse que aquela água não era só dele. Disse que não permitiria que transformassem aquilo num projeto que só enriquecesse gente de fora, deixando para trás apenas poeira e promessa vazia. Falou devagar, mas com firmeza. Cada palavra parecia brotar do fundo do peito. Eduardo pigarreou. Tentou argumentar. Falou em cifras, contratos, lucros. Falou em poder. Falou em futuro. Mas quanto mais falava, mais João enxergava que aquele homem entendia tudo de dinheiro, mas nada de raízes. João então propôs algo inesperado. Disse que só aceitaria qualquer acordo se houvesse garantias legais de preservação, se os trabalhadores da região fossem prioridade, se parte dos lucros fosse investida diretamente na comunidade. Escolas, saúde, estradas. Disse que não queria ser dono de uma fortuna construída sobre a miséria dos outros. O silêncio que se seguiu foi longo. Eduardo não estava acostumado a ouvir exigências, muito menos de alguém como João. Aquela inversão de papéis o incomodava profundamente. Pela primeira vez, ele não tinha o controle absoluto da mesa. Ele pediu tempo. Nos dias que se seguiram, Eduardo mergulhou em reuniões, chamadas, pressões. Investidores exigiam decisões rápidas. A diretoria do banco queria assegurar participação no projeto. O nome daquela fazenda já circulava nos corredores do poder. Tudo parecia girar rápido demais. Mas algo não saía da cabeça de Eduardo. Não eram os números. Era o olhar de João. Um olhar firme, sem ódio, sem submissão. Apenas consciência. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo começou a se lembrar de coisas que ele empurrara para longe da própria memória. Lembrou-se da infância pobre. Do pai trabalhando na lavoura até as costas quase dobrarem. Lembrou-se das promessas que fizera quando saiu daquela vida. Promessas de que nunca pesaria em ninguém. Promessas que ele não sabia em que ponto tinha quebrado. Enquanto isso, na fazenda, a rotina de João mudará completamente. Técnicos iam e vinham. Estudos eram feitos. A imprensa começou a aparecer. Pessoas da região vinham perguntar, dar opinião, oferecer ajuda, pedir emprego, pedir informação. João se sentia sobrecarregado. Nunca desejara holofotes. Sempre quisera apenas viver em paz. Agora, carregava sobre os ombros uma responsabilidade que ultrapassava sua própria história. Certa tarde, enquanto caminhava pelo terreno onde tudo começara, ele parou novamente no ponto onde desenterrara o cofre. Olhou para aquele chão e sentiu um nó na garganta. Pensou em como a terra guardara aquele segredo por tanto tempo. Pensou em como um simples golpe de pá mudará tudo. Sentiu medo de errar. Medo de não estar à altura daquele presente estranho e pesado. Os filhos, já adultos, começaram a participar das decisões. Um queria estudar engenharia ambiental. O outro, administração. Pela primeira vez, falavam de futuro com brilho nos olhos. João via neles a chance de algo diferente. E isso lhe dava força. Dias depois, Eduardo voltou a ligar. Marcou nova reunião. Desta vez, fora da cidade. Disse que queria conhecer a fazenda. Quando o carro de Eduardo entrou na estrada de chão, levantando poeira, João esperava a porta de casa. Não havia seguranças em volta. Não havia comitiva. Apenas o banqueiro, deslocado naquele cenário de simplicidade. Ele desceu do carro em silêncio. Olhou ao redor. Viu as árvores. O céu aberto. A casa simples. Os trabalhadores passando. As mãos sujas de terra. As crianças brincando ao longe. Algo nele vacilou. Eles caminharam pelos campos. João mostrou onde ficava a parte mais sensível da área. Onde a terra era mais fértil. Onde a água poderia ser acessada. Falou dos ciclos, das secas, das chuvas. Falou da vida, não de negócios. Eduardo ouvia calado. Pela primeira vez, não interrompia. Pela primeira vez, não fazia contas. Apenas observava. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja, eles pararam perto de uma cerca antiga. João apoiou os braços no arame.
Eduardo fez o mesmo, num gesto quase inconsciente. Ficaram ali por alguns segundos, olhando a paisagem. E foi ali, naquele silêncio simples, que algo começou a rachar dentro do peito do banqueiro. Não era ainda arrependimento. Era o começo de uma dúvida. E a dúvida, para alguém como ele, era o início de tudo. Naquela noite, depois que Eduardo foi embora, João ficou muito tempo sentado no alpendre, olhando o escuro tomar conta da paisagem aos poucos. O silêncio da fazenda já não era o mesmo de antes. Ele sentia que algo grande estava se movendo debaixo do chão, como se a própria terra respirasse diferente. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentia apenas medo do futuro. Sentia também respeito pelo que estava por vir. Eduardo, por sua vez, dirigiu de volta para a cidade com os pensamentos embaralhados. O som dos pneus na estrada de chão ecoava dentro dele como o ritmo de algo que insistia em despertar. A imagem das crianças correndo, dos trabalhadores rindo ao fim do dia, da casa simples, tudo aquilo se misturava com suas lembranças antigas. Ele tentou afastar aquelas sensações, mas não conseguiu. Aquela fazenda não saía de sua cabeça. João não saía de sua cabeça. Nos dias seguintes, as conversas entre o banco e os investidores ficaram mais tensas. Alguns queriam agir rápido, comprar tudo, explorar, lucrar o mais depressa possível. Outros já começavam a perceber que não seria simples. João Batista não era um homem fácil de dobrar. A imagem dele nos jornais era de alguém firme, correto, respeitado pela comunidade. Qualquer abuso agora viraria escândalo. Eduardo se viu dividido entre duas forças, a pressão do mercado e um sentimento novo, estranho, que ele não sabia nomear. Pela primeira vez, pensava em consequências que iam além das planilhas. Enquanto isso, a vida na fazenda continuava mudando de forma silenciosa. Pessoas da região começaram a procurar João para contar histórias antigas. Um senhor de idade avançada revelou que o avô dele já falava da existência de águas escondidas naquela terra. Uma mulher contou que sua mãe sempre dizia que aquele chão guardava algo sagrado. Tudo parecia se encaixar como um quebra-cabeça antigo. João passou a caminhar todos os dias ao amanhecer pela área da descoberta. Tocava a terra com os pés descalços. Fechava os olhos e sentia a vibração do lugar. Não era orgulho. Era responsabilidade. Em certos momentos, ele sentia como se carregasse nos ombros o futuro de toda uma região. Certa tarde, ao voltar da cidade com documentos na mão, João encontrou os filhos discutindo na varanda. Um deles estava empolgado com as possibilidades. Falava em dinheiro, tecnologia, expansão. O outro era mais cauteloso. Falava em riscos, impacto ambiental, injustiça social. João ouviu tudo em silêncio. Depois, com a calma de sempre, disse apenas que o maior erro do homem é achar que pode ter tudo de uma vez sem pagar preço nenhum. Naquela noite, João sonhou com o pai. No sonho, o velho estava de pé ao lado do antigo poço que nunca funcionara direito. Olhava para ele em silêncio e, com um leve sorriso, apontava para o chão. João acordou suado, com o coração acelerado. Levantou-se, ainda no escuro, e foi até o quintal. Olhou para o céu. Respirou fundo. Sentia que estava no caminho certo, mesmo sem entender completamente. Dias depois, Eduardo voltou a ligar. A voz do outro lado da linha estava menos firme do que antes. Disse que queria propor oficialmente uma parceria, nos termos que João havia sugerido. Disse que o banco aceitaria as cláusulas sociais e ambientais. Disse que os investidores estavam relutantes, mas que ele assumiria o risco. João ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo era mais do que havia esperado tão cedo. Mas algo dentro dele ainda dizia para não confiar totalmente. Eles marcaram uma nova reunião, dessa vez na sede regional do banco. Quando João chegou, percebeu que o clima estava diferente. Havia tensionamento no ar. Outros homens de terno estavam presentes. Rostos fechados. Olhares frios. Eduardo parecia pressionado. As discussões foram longas. Alguns investidores atacaram João com palavras bem escolhidas, questionaram sua capacidade, sua experiência, sua visão de mundo. Tentaram fazê-lo parecer um obstáculo ao progresso. João ouviu tudo com calma. Quando lhe deram a palavra,
Ele contou sua história. Falou da seca, da fome, das noites sem dormir. Falou da esposa enterrada naquela terra. Falou dos filhos. Falou dos vizinhos. Falou da água que poderia salvar muita gente ou enriquecer poucos. Enquanto falava, algo curioso aconteceu. Alguns daqueles homens desviaram o olhar. Outros apertaram os lábios. Não era arrependimento, mas era desconforto. João tinha tirado todos daquela zona fria onde só números importavam. Ele tinha lembrado a todos que existiam pessoas reais por trás daquelas cifras. A reunião terminou sem resposta definitiva. Eduardo pediu mais alguns dias. Na saída, já no estacionamento, Eduardo se aproximou de João. Pela primeira vez, falou sem máscaras. Disse que estava sendo pressionado. Disse que se não fechasse logo, poderia perder a própria posição no banco. Disse que, mesmo assim, não queria mais seguir o caminho antigo. Disse que sentia que aquela decisão definiria quem ele seria dali para frente. João ouviu com atenção. Depois respondeu com simplicidade. Disse que cada homem constrói a própria história todos os dias, e que nunca é tarde para escolher diferente. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Andou pela casa vazia, pelas salas amplas, pelos corredores impecáveis. Pela primeira vez, tudo lhe pareceu grande demais e vazio demais. Ele percebeu que tinha tudo o que sempre achou que queria, mas não tinha nada que realmente o fizesse se sentir inteiro. No dia seguinte, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. E, ao mesmo tempo, iniciaria o período mais difícil da vida de João Batista. Eduardo chegou ao banco mais cedo do que o normal naquele dia. O prédio ainda estava quase vazio. Os corredores silenciosos ecoavam seus passos como se cada movimento tivesse um peso maior do que de costume. Ele foi direto para a sala da diretoria. Pediu uma reunião de emergência. Quando todos chegaram, ele foi direto ao ponto. Disse que o banco aceitaria todas as exigências de João Batista. Preservação ambiental integral. Prioridade absoluta de emprego para a comunidade local. Investimentos sociais obrigatórios e fiscalização independente. O silêncio que se instalou na sala foi pesado. Um dos diretores chegou a rir, achando que aquilo era uma piada. Outro se levantou, irritado, dizendo que aquilo não fazia sentido comercial. Disseram que ele estava colocando em risco anos de construção financeira. Disseram que aquele fazendeiro não passava de um entrave. Disseram que ele estava se deixando levar por emoção. Eduardo ouviu tudo sem interromper. Quando todos terminaram, ele respirou fundo e disse apenas que assumiria pessoalmente os riscos. Que se o projeto desse errado, ele responderia por isso. E se desse certo, o banco também sairia ganhando, mas de uma forma diferente. Uma forma que deixaria legado. Depois de uma votação tensa, por uma margem mínima, a proposta foi aprovada. Eduardo saiu daquela sala sabendo que acabará de atravessar um ponto sem volta. Quando a notícia chegou à fazenda, João estava no curral, ajudando um vizinho com um animal doente. O telefone tocou várias vezes até que ele conseguiu atender. A voz do advogado parecia nervosa, mas também animada. O acordo estava aprovado. Nos termos dele. Exatamente como ele pedirá. João ficou em silêncio por alguns segundos. Sentiu as pernas ficarem fracas. Encostou-se na cerca. Olhou para a terra. Para o céu. Para os animais. Para tudo aquilo que sempre foi sua vida. As mãos tremiam. Não de medo, mas de uma mistura de alívio, gratidão e responsabilidade. Naquele mesmo dia, a notícia já corria pela região. As pessoas começaram a chegar em frente à sua casa. Alguns choravam. Outros agradeciam. Outros apenas queriam confirmar com os próprios olhos que aquilo era verdade. João se sentia pequeno diante de tudo aquilo. Nunca desejara ser símbolo de nada. Só queria ter sobrevivido. E agora, sem perceber, estava se tornando muito mais. Mas nem tudo era luz. Entre os investidores que haviam perdido a votação, havia um homem chamado Armando Ribeiro. Dono de interesses obscuros, ligado a negócios sujos, acostumado a conseguir o que queria pela força, pelo medo ou pelo dinheiro. Ele havia apostado alto naquela fazenda. E perderá. Para ele,
Aquilo não era o fim. Era o início de outra estratégia. Nos dias seguintes, começaram os problemas. Primeiro, um boato de que a água não era tão abundante assim. Depois, uma denúncia anônima sobre supostas irregularidades ambientais antigas na fazenda. Em seguida, fiscais apareceram sem aviso. Vasculharam tudo. Reviraram documentos. Interrogaram trabalhadores. Nada encontraram. Mas deixaram medo. João sentia o peso aumentar. Sentia que alguém estava tentando derrubá-lo. Não sabia quem. Não sabia por quê. Mas sentia. Um dia, voltando da cidade à noite, João encontrou uma das cercas cortadas. Alguns animais tinham fugido. Passou a madrugada procurando. Ao amanhecer, encontrou 2 deles mortos à beira da estrada. Aquilo não fora acidente. Aquilo fora recado. Os filhos queriam chamar a polícia. João chamou. O boletim foi feito. Mas todos sabiam como essas coisas funcionavam. Investigação lenta. Poucas respostas. Medo espalhado. Eduardo foi informado dos acontecimentos. Quando soube da cerca cortada e dos animais mortos, sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, percebeu que sua decisão não colocará em risco apenas a própria carreira. Tinha colocado em risco a vida de outras pessoas. E isso lhe caiu como um peso insuportável. Ele ligou para João naquela mesma noite. Falou com a voz carregada. Disse que iria reforçar a segurança. Que não deixaria aquilo passar em branco. Que estava disposto a enfrentar quem quer que fosse. João agradeceu. Mas disse algo que marcou Eduardo para sempre. Disse que quem escolhe fazer o certo precisa aceitar que o errado não costuma ficar quieto. Nos dias que se seguiram, a tensão cresceu. Carros estranhos passaram a circular pela estrada à noite. Pessoas observavam de longe. Trabalhadores começaram a ficar com medo. Alguns pensaram em ir embora. João reuniu todos debaixo do galpão e falou com eles. Disse que não prometia facilidade. Não prometia ausência de perigo. Prometia apenas que não abandonaria ninguém. Que todos estavam juntos nisso. Aquelas palavras sustentaram muita gente. Eduardo começou a usar o peso político que tinha. Pressionou autoridades. Pediu investigações reais. Começou a perceber que havia um mundo inteiro de sujeira por baixo daquele jogo. Um mundo que ele sempre fingira não ver, porque enquanto o dinheiro entrava, o resto não importava. A fazenda virou o centro de disputas silenciosas. O que antes era apenas um pedaço de terra esquecido agora carregava interesses milionários, ambições, raivas, medos e promessas. E, no meio de tudo isso, João só queria continuar sendo o homem que acordava cedo para cuidar daquilo que sempre cuidou. Mas a vida já tinha outros planos. E o preço da justiça começava a ser cobrado de todos. Os dias seguintes foram os mais longos que João já viveu. A sensação constante de estar sendo observado transformou a rotina da fazenda num estado permanente de alerta. Qualquer barulho diferente à noite fazia os cachorros latirem de forma desesperada. Qualquer carro desconhecido que surgia na estrada levantava suspeita. O medo começava a entrar pelas frestas da casa, pelas conversas sussurradas, pelos olhos dos trabalhadores. Mesmo assim, ninguém foi embora. E isso, para João, era a maior prova de que ele não estava sozinho. Ele começou a dormir pouco. Passava as noites andando pela propriedade com uma lanterna na mão, conferindo cercas, galpões, portas. Em certos momentos, parava no meio do escuro e fechava os olhos, tentando ouvir a respiração da terra. Parecia loucura, mas era ali que ele encontrava força. Não em armas. Não em promessas vazias. Mas naquilo que sempre o sustentara, o chão sob seus pés. Os filhos insistiam para que ele descansasse. Tentavam dividir as tarefas. Mas João não conseguia. Sentia que precisava estar de pé. Como se ele baixasse a guarda, tudo pudesse desmoronar. Eduardo, por outro lado, vivia uma tempestade diferente. As pressões dentro do banco aumentavam. Algumas pessoas começaram a se afastar. Outras passaram a tratá-lo com frieza. Havia também ameaças veladas. Convites para conversas em salas fechadas.
Sugestões de que ele estava indo longe demais. Sugestões de que poderia perder muito mais do que apenas o cargo. Numa dessas noites, ao chegar em casa, Eduardo encontrou a porta principal apenas encostada. O coração disparou. Ele entrou devagar. Todas as luzes estavam apagadas. Caminhou pelos cômodos em silêncio. Nada tinha sido levado. Nada fora quebrado. Mas no centro da sala, sobre a mesa de vidro, havia apenas um papel dobrado. Ele abriu com as mãos trêmulas. Não tinha assinatura. Não tinha ameaça direta. Só uma frase curta. Algumas escolhas custam mais do que você imagina. Eduardo sentou-se lentamente no sofá. Pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Não aquele medo abstrato de perder dinheiro, mas o medo real, físico, que percorre a espinha e faz o corpo inteiro gelar. Ele entendeu que Armando Ribeiro não estava apenas tentando ganhar uma disputa financeira. Estava tentando quebrá-lo como homem. No dia seguinte, Eduardo foi até a fazenda sem avisar. Chegou cedo, ainda com o sol nascendo. João estava no quintal. Quando os dois se viram, não precisaram dizer nada. Eduardo mostrou o papel. João leu em silêncio. Depois amassou o papel na mão. Disse apenas que agora eles sabiam com quem estavam lidando. Pela primeira vez, aqueles dois homens tão diferentes se viram do mesmo lado de uma batalha invisível. Eduardo começou a mudar sua forma de agir de maneira mais profunda. Passou a denunciar práticas ilegais dentro do próprio banco. Quebrou contratos antigos. Entregou documentos às autoridades. Cada movimento que fazia o afastava mais do homem que ele fora durante anos. E, ao mesmo tempo, o deixava mais exposto. Armando reagiu da única forma que sabia. Primeiro atacou a reputação de Eduardo. Notícias falsas começaram a circular. Acusações antigas reapareceram distorcidas. Comentários maldosos ganhavam força nas redes. Eduardo passou de banqueiro respeitado a figura controversa em poucos dias. Depois, o ataque se voltou novamente para a fazenda. Uma noite, enquanto todos dormiam, um incêndio começou no galpão mais afastado. As chamas foram vistas de longe. Os cachorros começaram a latir de forma desesperada. João acordou com o cheiro de fumaça. Correu descalço pelo quintal. Gritou. Acordou todos. Os trabalhadores chegaram correndo. Jogaram água com baldes. Usaram terra. Lutaram contra o fogo como podiam. O galpão foi parcialmente destruído. Algumas máquinas foram perdidas. Por pouco, as chamas não alcançaram a área principal da fazenda. Ninguém ficou ferido. Mas a mensagem estava clara. Na manhã seguinte, a imprensa apareceu. Desta vez, não para falar da água, do projeto, da esperança, mas do fogo, do medo, da violência. As câmeras mostravam o galpão queimado. Repórteres faziam perguntas duras. Alguns tentavam sugerir que João estava envolvido em algo maior do que dizia. João não se escondeu. Falou à imprensa com a voz firme. Disse que estava sendo intimidado por não aceitar vender sua terra. Disse que havia interesses criminosos por trás de tudo. Disse que não desistiria. Que a terra não estava à venda. Que a água não seria roubada. Aquela fala correu o país inteiro. Naquele mesmo dia, João recebeu centenas de mensagens. Algumas de apoio. Outras de ódio. Outras de ameaça. O mundo parecia agora pequeno demais para conter tantos interesses ao mesmo tempo. Eduardo assistiu àquela entrevista em silêncio, no escritório. Ao ver João falando, sujo de fumaça, cansado, mas de cabeça erguida, sentiu algo que nunca sentirá antes por ninguém naquele ambiente: admiração. Ele entendeu que João estava pagando um preço alto por não se vender. E que ele, Eduardo, agora também estava. Naquela noite, Eduardo fez algo que jamais teria feito anos antes. Voltou para casa mais cedo. Sentou no escuro da sala. Pensou na própria vida. Pensou no pai. Pensou em tudo que havia acumulado e em tudo que havia deixado para trás. E chorou. Chorou não de medo, mas de arrependimento. E também de gratidão por ainda haver tempo de escolher diferente. Enquanto isso,
Na fazenda, João caminhava entre as cinzas do galpão. Passou a mão sobre uma das máquinas destruídas. Fechou os olhos. Respirou fundo. Ele não chorou. Apenas murmurou um agradecimento por ninguém ter se ferido. E prometeu, em silêncio, que não recuaria. Porque agora, mais do que nunca, ele sabia que não estava lutando só por si. E era justamente isso que tornava aquela luta impossível de ser interrompida. A fazenda não dormiu naquela noite. Depois do incêndio, ninguém conseguiu voltar ao ritmo normal. Alguns trabalhadores ficaram sentados em silêncio perto do galpão queimado, olhando as cinzas ainda mornas se espalharem com o vento. Outros andavam de um lado para o outro, como se cada passo fosse uma tentativa de espantar o medo que se infiltrara no peito. João ia de um grupo ao outro, colocando a mão no ombro de cada um, dizendo poucas palavras, mas transmitindo algo que ninguém ali tinha forças para perder: coragem. Ao amanhecer, o céu se abriu num azul limpo demais para a noite que tinham vivido. O contraste do sol nascendo sobre a estrutura queimada do galpão parecia uma lembrança cruel de que a vida não espera pela dor de ninguém. João ficou parado por alguns minutos observando aquele cenário. Pensou em desistir. Pensou em ir embora. Pensou em vender tudo e sumir. O pensamento passou rápido, como um raio, e foi embora com a mesma velocidade. Aquela terra não era apenas patrimônio. Era identidade. Era história. Era promessa. Os filhos se aproximaram em silêncio. Um dos rapazes tinha os olhos vermelhos, de quem não dormira. O outro mantinha o olhar fixo no chão, como se estivesse tentando entender como tudo chegará até ali. João abraçou os dois sem dizer nada. Às vezes, o silêncio era o único jeito de não desmoronar. Poucas horas depois, chegaram os policiais. Fizeram perguntas, tiraram fotos, anotaram tudo. Disseram que investigariam. João ouviu aquilo com um misto de fé e descrença. Ele sabia que aquela não era uma investigação qualquer. Havia gente grande demais envolvida. Gente que não costumava ser alcançada com facilidade. Enquanto isso, Armando Ribeiro observava tudo de longe. Em sua sala climatizada, cercado de telas e assessores, ele assistia às imagens do galpão queimado nos noticiários. Não sorria. Não demonstrava raiva. Apenas observava, como quem acompanha um jogo em que já conhece quase todos os movimentos. Para ele, aquele incêndio era apenas um recado. Um aviso de que a guerra poderia ficar muito pior. Mas Armando não contava com uma coisa. Eduardo Montenegro não era mais o mesmo homem de antes. Quando soube do incêndio, Eduardo deixou todas as reuniões de lado. Foi pessoalmente até a fazenda ainda naquele dia. Chegou sem alarde, sem imprensa, sem comitiva. Apenas ele e o motorista. Desceu do carro com o olhar pesado. João o encontrou perto do galpão destruído. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O cheiro de fumaça ainda estava no ar. Eduardo respirou fundo, como se quisesse absorver tudo aquilo para dentro, como um castigo que ele mesmo merecia sentir. Ele pediu desculpas. Não aquelas desculpas formais de quem erra por conveniência. Pediu desculpas como homem. Disse que nunca imaginara que suas decisões pudessem colocar outras pessoas em risco de forma tão direta. Disse que carregaria aquela culpa independentemente do desfecho da história. João ouviu em silêncio. Quando Eduardo terminou, João respondeu com calma que não era ele o culpado pelos atos de criminosos. Disse que a culpa maior era sempre de quem escolhe a violência como caminho. Mas completou dizendo algo que Eduardo jamais esqueceria, que cada escolha que fazemos nos aproxima ou nos afasta desse tipo de gente. A conversa entre os dois durou horas. Andaram pela fazenda, entre as cinzas, entre as árvores, entre os trabalhadores que observavam tudo à distância. Eduardo prometeu proteção jurídica, investigação profunda, exposição pública de tudo o que fosse necessário. Prometeu não recuar. E, pela primeira vez, João acreditou plenamente naquela promessa. Nos dias seguintes, a situação ganhou repercussão nacional. Programas de televisão começaram a contar a história do fazendeiro que resistia ao poder econômico. Especialistas debatiam sobre aquíferos, sustentabilidade, interesses ocultos. O nome de Armando ainda não aparecia nos noticiários, mas nos bastidores já começava a ser sussurrado.
João passou a receber visitas de pessoas de todos os lados. Estudantes, ambientalistas, líderes comunitários, curiosos. Alguns vinham apoiar. Outros vinham apenas olhar de perto o homem que estava enfrentando gigantes. Ele recebia todos com educação. Mas por dentro, sentia o peso de ser visto como símbolo. Nunca pediu por aquilo, mas agora não podia negar a responsabilidade. Eduardo, por sua vez, começou a enfrentar um isolamento crescente dentro do banco. Antigos aliados se afastavam. Reuniões deixavam de ser marcadas com ele. Decisões importantes passavam por cima de sua mesa sem sua participação. Ele sabia que estava sendo lentamente empurrado para fora do jogo. E, ainda assim, continuava. Certa noite, ao sair do banco, Eduardo percebeu que estava sendo seguido. Um carro escuro mantinha distância constante. Ele mudou o caminho algumas vezes. O carro continuou. O coração começou a bater mais rápido. Depois de alguns quarteirões, o carro se afastou. Não houve confronto. Não houve palavra. Mas a mensagem estava dada. No dia seguinte, Eduardo procurou a Polícia Federal. Entregou documentos, e-mails, registros de transações antigas que envolviam Armando Ribeiro em negócios ilegais. Aquilo era algo que ele poderia ter feito há anos. Mas só agora teve coragem. Sabia que, a partir daquele momento, não havia mais como voltar atrás. A investigação começou a correr em sigilo. Enquanto isso, na fazenda, a reconstrução do galpão teve início com a ajuda da própria comunidade. Um vizinho trouxe madeira. Outro trouxe ferramentas. Outros trouxeram comida. As mulheres se revezavam na cozinha. Os homens trabalhavam até anoitecer. As crianças corriam entre as pilhas de material como se aquilo fosse uma grande brincadeira. E, no meio daquela dor, nascia uma força que ninguém podia mais apagar. João observava tudo com os olhos marejados. Pela primeira vez desde o incêndio, sentiu algo próximo da alegria. Não pela destruição, mas pela união. Pela certeza de que a maldade de poucos não era maior do que a bondade de muitos. E foi justamente quando ele começou a acreditar nisso de verdade que a maior ameaça de todas ainda estava por vir. Porque Armando Ribeiro, acuado, não pretendia perder em silêncio. Ele estava disposto a destruir tudo. E todos. Para não cair sozinho. Armando passou a madrugada em claro, andando de um lado para o outro no escritório, com as mãos trêmulas de raiva. Todas as rotas que costumava usar para controlar as situações começavam a se fechar. Advogados já não respondiam com a mesma rapidez. Sócios evitavam contato direto. E, pela primeira vez em décadas, ele sentiu algo que nunca admitiria em voz alta: medo. Mas o medo, nele, não virava recuo. Virava ataque. Naquela mesma semana, um grupo de homens começou a circular pela região da fazenda. Diziam estar interessados em comprar terras vizinhas, medir solo, avaliar água, fazer estudos. Eram estranhos demais para parecer coincidência. Os moradores perceberam rápido. A tensão voltou a crescer. João passou a dormir com um dos filhos sempre de vigia, revezando turnos. O som de um carro à noite já fazia o coração disparar. Eduardo também sentia o cerco se fechar. Recebeu uma ligação anônima numa noite chuvosa. Uma voz distorcida apenas disse que ele deveria pensar melhor nos próximos passos se quisesse continuar respirando. A ligação caiu. Ele ficou sentado na sala por vários minutos, olhando para o nada, sentindo o peso real do que estava enfrentando. Pela primeira vez, pensou seriamente se tinha ido longe demais. Mas então lembrou do galpão queimado. Lembrou do olhar dos filhos de João. E decidiu que recuar agora seria morrer aos poucos por dentro. As investigações começaram a avançar mais rápido do que Armando imaginava. Quebras de sigilo, rastreamento de contas, cruzamento de dados. Aos poucos, o sólido império financeiro começava a mostrar rachaduras invisíveis ao público. O nome de Armando ainda não estava oficialmente nos jornais, mas o mercado já sentia o cheiro de algo errado. Um dia pela manhã, agentes bateram à porta de 2 de seus aliados mais próximos. As prisões não eram diretamente contra ele, mas o cerco se aproximava. E cada prisão fazia o chão tremer sob seus pés. Na fazenda,
A reconstrução avançava rápido. O novo galpão já começava a ganhar forma. O clima ainda era de alerta, mas também de esperança. João começou a perceber que aquela luta já não era só dele. Era de uma comunidade inteira. E, de algum modo, isso fortalecia mais do que qualquer contrato ou promessa. Numa dessas tardes, uma das filhas de João encontrou algo estranho perto do antigo galpão queimado. Um pedaço de metal parcialmente enterrado, com marcas antigas. Chamou o pai. João limpou com cuidado. Não era nada valioso à primeira vista, mas chamou sua atenção por estar no mesmo local onde, décadas antes, seu próprio pai dizia existir algo importante, algo que nunca tivera coragem de procurar. João ficou pensativo o resto do dia. Aquela lembrança antiga começou a tomar forma em sua mente. Histórias contadas à noite, à luz de lamparina. Conversas cortadas pelo medo. Segredos que o pai carregara até a morte. Pela primeira vez, João se perguntou se aquela história toda podia estar ligada a algo muito maior do que água, terra e dívidas. Nos dias seguintes, ele começou a cavar discretamente, sempre ao amanhecer, antes que os trabalhadores chegassem. Não contou a ninguém. A cada palada de terra removida, seu coração batia mais forte. Era como se, além de terra, estivesse mexendo no destino. Na quarta manhã, o som da pá mudou. Não era mais terra fofa. Era pedra. Ele cavou com mais cuidado. Limpou com as mãos. Aos poucos, surgiu uma pequena abertura de pedra antiga, como a entrada de algo esquecido pelo tempo. João recuou, sentou-se no chão, respirando com dificuldade. Aquilo não era mais imaginação. Havia algo real ali. Enquanto isso, Armando também descobria que algo estava fora do roteiro. Um de seus homens de confiança fora preso, e antes de ser levado, deixou escapar uma frase que gelou sua espinha. Disse que a fazenda não era apenas uma questão de água. Havia algo sob aquela terra que valia mais do que tudo que Armando já tinha construído. Naquele instante, Armando entendeu. O incômodo que sentia não era só pela resistência de um fazendeiro. Era pelo medo real de que um segredo antigo estivesse prestes a vir à tona. E que, se isso acontecesse, não haveria dinheiro no mundo capaz de comprar o silêncio de todos. Naquela noite, pela primeira vez, João chamou os filhos e contou tudo sobre as histórias do avô, sobre o que havia encontrado no chão da fazenda e sobre o receio de que aquilo fosse o verdadeiro motivo de toda aquela perseguição. Os filhos ficaram em silêncio, tentando entender o tamanho daquilo que agora também era responsabilidade deles. Do outro lado, Armando tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Ele iria pessoalmente resolver aquilo. Nem que fosse a última coisa que fizesse. E quando um homem como ele faz esse tipo de promessa a si mesmo, o mundo ao redor costuma pagar caro pelo caminho até o desfecho. Armando chegou à região numa madrugada sem lua, escoltado por 2 carros escuros que levantavam poeira na estrada de terra. Não avisou ninguém. Não quis testemunhas. Para ele, aquilo não era mais um negócio. Era pessoal. As mãos suavam dentro do terno caro. O coração batia rápido, não de cansaço, mas de uma ansiedade que ele não sentia desde jovem. A fazenda surgia ao longe como uma grande mancha escura no meio da noite. E sob aquela terra, ele tinha certeza, estava escondido o erro do passado que agora cobrava seu preço. Na mesma noite, João também não conseguiu dormir. Um peso estranho apertava seu peito. Ele caminhava pela casa em silêncio, ouvindo apenas o som dos próprios passos e da respiração pesada. Voltava a olhar para o quintal, para a direção exata onde encontrara a entrada de pedra. Algo dentro dele dizia que aquela noite não seria como as outras. Algo estava prestes a acontecer. Eduardo, a centenas de quilômetros dali, também acordou sobressaltado. Uma sensação ruim, um pressentimento bruto. Tentou ignorar, mas não conseguiu. Levantou, fez café, ligou o computador, começou a verificar mensagens, relatórios, qualquer coisa que distraísse a mente daquele aperto sem nome. Pouco antes do amanhecer, os carros de Armando pararam a alguns metros da fazenda. Ele ordenou que os homens ficassem. Disse que resolveria sozinho. Caminhou no escuro, guiado apenas pelas lembranças antigas que jamais o haviam abandonado. Ele conhecia aquele lugar, muito mais do que qualquer um imaginava. Há mais de 40 anos, ainda jovem,
Armando não era banqueiro. Era apenas um homem ambicioso, envolvido em contrabando de pedras preciosas. Naquela época, o pai de João descobrira, por acaso, uma antiga galeria subterrânea escondida sob a fazenda. Um túnel de pedra usado décadas antes para esconder cargas valiosas. Quando Armando tentou comprar o silêncio do velho com dinheiro e ameaça, recebeu apenas desprezo. Na noite seguinte, o velho sofreu um acidente misterioso. O segredo morreu com ele. Ou assim Armando acreditou. Até agora. Quando Armando chegou ao ponto exato, viu algo que gelou seu sangue. A entrada estava parcialmente aberta. A terra havia sido mexida. Alguém estava perto demais da verdade. Ele avançou com passos rápidos. E foi nesse momento que João apareceu no caminho, vindo do galpão. Os dois se encararam pela primeira vez sob a luz fraca do amanhecer. Nenhum dos dois disse nada de imediato. Havia coisas que não precisavam mais de palavras. Armando falou primeiro. Disse que João não sabia onde estava se metendo. Disse que aquela terra escondia mais perigo do que ele podia imaginar. Disse que ainda havia tempo de aceitar uma proposta generosa e esquecer tudo aquilo. João respirou fundo. Disse que a única coisa que aprenderá na vida era que todo segredo, mais cedo ou mais tarde, pede passagem. E que ele não estava mais disposto a se curvar a ameaças. A tensão entre os dois era quase visível. Parecia que o ar tinha ficado mais pesado. Armando deu um passo à frente. João não recuou. Foi então que, à distância, surgiram os primeiros sinais de movimento. Faróis. Barulhos de carros. Vozes. Era a polícia. Alguém havia feito a denúncia anônima naquela madrugada. Mais tarde, João descobriria que foram dos próprios homens de Armando, tomado pelo desespero. Armando percebeu que estava cercado. Tentou correr em direção à abertura no chão. João avançou junto com ele. Pela primeira vez na vida, João não sentiu medo. Sentiu apenas que aquele encontro precisava acontecer. Antes que Armando alcançasse a entrada, foi detido, algemado ali mesmo, diante da terra que guardava seus pecados. Ele ainda tentou gritar, ameaçar, prometer destruição. Mas suas palavras já não tinham mais o peso de antes. Horas depois, com autorização judicial, a escavação foi concluída. O que encontraram ali embaixo não era apenas ouro bruto e pedras preciosas escondidas há décadas. Era prova de uma rede criminosa que atravessara gerações. Registros, objetos, cargas marcadas, tudo guardado na escuridão por tempo demais. A notícia se espalhou pelo país em poucos dias. O banqueiro poderoso, envolvido com contrabando desde a juventude. A fazenda humilde, guardiã involuntária de um tesouro que ninguém imaginava. O homem simples que enfrentou gigantes e venceu. Eduardo chegou à fazenda na semana seguinte. Quando desceu do carro e viu João de pé, com o chapéu na mão, cercado pelos filhos e pelos trabalhadores, sentiu algo que nunca havia sentido em toda a vida: orgulho de si mesmo. Eles se abraçaram sem dizer nada por alguns segundos. Às vezes, o silêncio também é uma forma de vitória. O tesouro encontrado não tornou João um homem rico no sentido que muitos imaginavam. Grande parte foi incorporada a processos judiciais. Mas a fazenda prosperou. A água foi cuidada. A terra foi respeitada. A comunidade cresceu. Escolas, postos de saúde, novos empregos. O lugar que quase foi destruído se transformou em símbolo de recomeço. Eduardo deixou o banco meses depois. Criou uma fundação voltada para projetos sustentáveis e apoio a pequenos produtores. Pela primeira vez, sentia que o dinheiro era apenas um meio, não o fim. João continuou acordando cedo. Continuou cuidando da terra. Continuou ensinando aos filhos que a riqueza de verdade não cabe em cofres, nem em números, nem em contratos. Cabe na consciência tranquila de quem dorme sabendo que fez o que era certo. E sempre que alguém perguntava sobre o dia em que o banqueiro zombou do valor do empréstimo, João sorria de canto e dizia que existem valores que não cabem em nenhuma planilha. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e escreva nos comentários qual parte mais te emocionou. Porque toda semana tem mais histórias assim, que provam que a dignidade ainda vale mais do que qualquer tesouro escondido.